Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com o Alejandro Torrejon. Falamos sobre agilidade, mas principalmente sobre o Kanban. Não aquele quadro lá, mas o método Kanban. E quais são os impactos dentro da empresa e quais são os benefícios, caso você queira aplicar e conhecer mais sobre esse método e essa ferramenta. Gostou? Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, bate-papo de hoje com Alejandro. Nós vamos falar aqui um pouco sobre agilidade e método Kanban. Então, quais são as diferenças, similaridades com o Scrum? Enfim, estamos aqui para tomar esse café com inovação. Alejandro, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo seu tempo e seja bem-vindo ao Café com Inovação aqui. Eu que agradeço, Felipe, pelo convite, né? Participar do seu canal. Agradecer aí também pela audiência, né? Por assistir. Né? E vamos ter uma boa discussão aqui, né? Sobre o que é agilidade, né? Desmistificar um pouquinho do Kanban, do Scrum, mas vai ser mais um bate-papo, né? Sem muita teoria e vamos falar o que acontece nas trincheiras ali. Acho que é o mais importante, né? Show de bola. Mas antes de começarmos aí sobre esse tema, né, se apresenta para as pessoas quem é você, de onde você veio, enfim, só para as pessoas te conhecerem. Bom, então, meu nome é Alejandro, né? Eu atualmente moro em Indaiatuba, aqui na região de Campinas. Tá? Eu atuo como gerente de agilidade no Bank, né? É a fintech da Casas Bahia. Trabalhei em outras grandes companhias, como a DASA, a Boa Vista, na Petrobras. Eu tenho um background muito grande ali de desenvolvimento de software. Então, foi quem conhece Java, fui um javeiro aí por 15 anos. E aí fui fazendo transição de carreira, né? Então, saí da área técnica e aí fui para... Atuei como Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, coordenador e atualmente como gestor de agilidade, né? E além disso, também sou treinador do método Kanban no Brasil, pela Kanban University. Também dou treinamentos também sobre o método Kanban, que daqui a pouco vamos desmistificar, né, Felipe? É Tem isso aí, meu. bastante coisa interessante para falar aqui. Show de bola, legal. Bom, mas vamos começar do básico, né? Quem está chegando agora, quem tem curiosidade, mas não sabe direito o que que é essa tal de agilidade, na sua concepção, né? Depois de passar aí por tantas experiências, dá uma palhinha aí para as pessoas. O que que é esse tal de agilidade? O que que é isso aí que as pessoas estão comentando tanto no mercado? Boa pergunta, Felipe. O que que é agilidade, né? Até hoje, assim, ninguém consegue definir o que que é agilidade, tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho da minha opinião, né? Eu já estou trabalhando com agilidade já há mais de 13 anos, né? Então, desde 2010 eu trabalho com agilidade. Mas, assim, resgatando um pouquinho o histórico, né, de onde vem essa palavra agilidade, ele vem lá de 2001, quando um grupo de desenvolvedores lançaram o Manifesto Ágil, né? Porque naquela época eles estavam descontentes na questão do processo, como era desenvolvido um software. Muita burocracia, muita documentação, pouco resultado, os clientes não conseguiam ver valor nas entregas. E o Manifesto Ágil, ele tentou, né, de uma forma bem direta, né, por isso que é um manifesto, né, algo bem radical, falou, ó, a partir de agora, o que que nós aqui desenvolvedores acreditamos, né? E aí, né, no próprio site, né, se você digitar Manifesto Ágil, então já dá de cara ali o manifesto, tá? Até hoje na internet. Nós temos 4 valores e 12 princípios, né? Mas, de forma geral, o que que eles queriam, né? Que ter mais interações, né? Mais colaboração do que focar em ferramentas, em contratos, você já vê software funcionando, né? Pequenas entregas para que o cliente consiga ver valor, né? No que foi entregue, né? Responder a mudanças, né? Porque naquela época já via-se que o mercado estava em grandes mudanças, muitas concorrências, né? E se você ficar focado no plano, não estou dizendo que o plano no plano não é importante, é importantíssimo. Mas em vez de você seguir a risca um plano, né? O que que é mais interessante é você responder às mudanças, né? Então, agilidade é isso, né? Você vai se adaptando ao mercado, né? À sua concorrência, fazendo que as pessoas colaborem, né? Aí é a minha opinião, né? Você vai quebrando silos ali dentro da organização, porque em vez de você dizer, cada área faz a sua parte e no final junta,
Aí você vê a colaboração, você começa a ter a sinergia entre as áreas, né? E a agilidade vai mostrando que todos ali da organização é importante na entrega, né? Então, hoje no meu dia a dia, eu digo assim, que quando você vai criar um time de desenvolvimento de software, tá? Daqui a pouco eu vou falar como que se aplica em outras áreas, né? Porque desenvolvimento de software, ele veio, ele que difundiu no início a agilidade, então aí foi difundido, né? Criar um time multidisciplinar, né? Ter todas as habilidades ali naquela equipe para entregar um software, um incremento de software. Então aí colocar assim, desenvolvedor, colocar lá um agilista, né? No caso ali, depois vamos falar do Scrum Master, né? Que o Scrum realmente foi o framework que difundiu essas ideias, né? Mas não confundir que Scrum é agilidade, né? Que agilidade é Scrum, né? Então vou desmistificar isso também. Por que que ainda tem isso, né? Essa relação direta, né? Mas vou desmistificar isso também. E aí, né, tendo todo, né, uma equipe multidisciplinar, né, então, em tempos, interações, né, foi criando esse conceito de interações, apesar que interações já é um termo antigo, né, que em trabalho já com RUP, né, com gestão tradicional, já dizia isso, né, ter iterações ali para você entregar. Mas foi a agilidade mesmo que difundiu isso, né, pequenos incrementos, entrega, né, e aí de uma forma colaborativa, tá? Mas aí, quando não estão pensando em agilidade, né, e hoje cada vez mais, né, tanto, isso foi em 2001, né, que foi lançado o Manifesto Ágil. Então, o que acontece? Hoje, né, agilidade não só fica apenas na área de software, né? Hoje, cada vez mais tem outras áreas pedindo, né, que introduza nesse conceito de agilidade, né? Então, eu já fiz alguns cases, né, fora de agilidade, por exemplo, no jurídico. Isso foi bem interessante. Agilidade no jurídico, né? Para mim foi um grande desafio, né? Porque você pega advogadas, né? Advogados, tem um bem tradicional, né? Cada um pega o seu trabalho, faz de forma individual, né? Depois entrega ali para um gestor de jurídico. Mas é que aconteceu aos pouquinhos, foi mostrando que é trabalho em colaboração, né? Visualizando o trabalho como um todo, mostrando que o jurídico, no caso, ele impactava diretamente ou indiretamente as entregas de um squad. Isso que aconteceu. Os advogados, né, nessa empresa começaram a enxergar que eles eram importantes também para a organização, né? Que o trabalho de um advogado, olha só que interessante, como o trabalho de advogado pode impactar uma squad, né? Mas aí, pô, Alejandro, me fala de uma forma concreta. Como? Então, por exemplo, empresas que trabalham com LGPD, né? Cada vez mais tá se enfatizando a importância, né, de trabalhar com dados, né, dados privados. Então, quando uma squad ali vai lançar uma nova funcionalidade, tem que ter esse cuidado se realmente está dentro, né, dentro da diretriz do LGPD. E nada melhor do que um advogado ou uma área, né, de LGPD tá por perto ali da squad, né? Então, ter essa troca, né? Então, o Product Manager, um PO, um Tech Lead, um desenvolvedor, começar também a ter essa interação com essa área de LGPD, LGPD também dentro das squads, né? Segurança, né? Agora tem segurança hoje também é um foco cada vez maior nas empresas. Então, agora a Squad precisa também se conectar melhor com a equipe de segurança. Nós estamos entregando software com segurança, né? Será que está preparado para ataques? A Squad também tem que estar muito conectado com o marketing, né? Porque o marketing também tem que saber quais são as próximas entregas. Porque para o marketing fazer um trabalho ali, quando entregar aquela próxima funcionalidade, já difundir no mercado, enfim, saber fazer um trabalho. E como são pequenas entregas de forma constante, então começa, né, a empresa precisa se adaptar a esse novo cenário. Então o marketing precisa saber como está sendo as entregas, o jurídico tem que saber se cada vez mais essas entregas ele está, né, de conforme, né, as diretrizes, né, conforme ali a legislação. Segurança também precisa saber se é um software seguro ali, né, ele está realmente ele consegue se proteger, né? Não deixa brecha de segurança para ataque cibernético. Então você vê como que a agilidade, então, cada vez está se difundindo na organização, né? Então eu digo que cada vez mais, né, a agilidade, eu particularmente falo que nós precisamos pensar agora no ecossistema ali, né, da interação de todas as partes ali, para entregar o quê? Um software que encante o cliente, né? O cliente está usando seu serviço, né? Então vou falar agora de serviços ali. Então, a empresa vai entregando serviços, o consumidor ele vai escolher seu serviço por algum critério,
né? Então, por que que o cliente escolhe o serviço da sua empresa? Pode ser inúmeras razões. E aí começa a entrar, por exemplo, os designers, né? Hoje, cada vez mais, as empresas estão chamando especialistas na design, por quê? Porque eles estão cada vez mais entendendo o comportamento do cliente, a usabilidade, as escritas, né, o layout, né, do, do software ali, principalmente que tem um front-end, né, uma tela. E o design também, cada vez mais também se conectando ali com as equipes, né? Então você vê a complexidade que nós temos ali, né? Para você entregar um produto que entregue valor, também tem que trazer resultado, né? Lucro para a empresa, né? Então esse também é um grande desafio, que você também que pode ter muitas empresas que estão encantando o cliente, mas ainda está tendo prejuízo, né? Então hoje no cenário econômico, né? Econômica, cada vez está falando de eficiência operacional, né? E a agilidade ajuda muito nisso, né? Porque a agilidade também foca muito na questão da transparência, né? O que que nós estamos lidar com problemas, né? Então, como eu falei, aumenta a complexidade, consequentemente, problemas surgem, né? Você imagine só toda essa complexidade. E aí, como eu falo, né? Uma empresa que sabe lidar com problemas, sabe lidar com a transparência, sabe lidar com a resolução de problemas, né? Por exemplo, pode um PDCA, ou rodar cadências ali, sempre está buscando a melhoria, onde está o problema, onde está surgindo os bloqueios, onde está surgindo os gargalos, né? Aí a gente começa a falar sobre métricas, a métrica de fluxo, para cada vez mais olhar o todo, né? Onde que está tendo problema, e discutir o problema e ver qual que seria a melhor forma de resolver. Eu falo que essas empresas, ele tem uma relação, uma vantagem competitiva muito maior do em relação aos concorrentes, assim, na minha opinião, tá? Então, empresas que sabem lidar com isso, né? Então, ele está na frente no mercado. E aí, claro que aí depois tem a questão da liderança, né? A liderança também tem que suportar isso, né? Porque uma liderança tradicional, uma liderança que não fomenta a colaboração, não fomenta a comunicação, não fomenta a transparência, aí começa o desafio da agilidade, né? Então, assim, a agilidade vem para isso, né? De trazer essa nova forma de trabalho. Então, eu particularmente falo que a agilidade é uma filosofia de trabalho, né? Só que não é fácil, porque ele vai mexer um pouquinho da cultura da empresa, né? Cultura é o resultado de todas as práticas, crenças daquela empresa. Então, de uma certa forma, introduzir as práticas da agilidade, né? Então, vai ter um certo estresse ali, né? E, e a liderança tem que estar preparada para isso, né? E aí que começa a famosa gestão da mudança, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre Scrum, né? Como que o Scrum, qual que é a abordagem dela. E aí vou falar um pouquinho do método Kanban, qual que é a abordagem dela, né? De como introduzir uma novas práticas, a melhoria de processo na empresa, porque toda nova prática gera resistência. E para qualquer agilista, né, que está lidando trabalha com agilidade, ou um gestor, que muitas vezes agora estou vendo muitos gestores trazendo as práticas de agilidade, aí vai trazer resistência, né? Porque está mudando a forma de trabalho. Fala, Felipe, agora, a partir de agora, você não é mais gestor de projeto, você vai ser um Scrum Master. Isso aqui, muitos gerentes de projeto passaram por isso. E é certo, gera resistência. Por quê? Porque eu fiz toda uma formação no PMI, eu acredito, né, nessa forma de trabalho, eu me identifico com isso, né? Então, assim, a gestão tradicional também traz resultado, né? Então, esse é que eu sou contra ali, falar desse radicalismo, né? A partir de agora é tudo agilidade. Não. Depende do contexto ali, gestão de projetos tradicional funciona muito bem. Então, agilidade não é a bala de prata, que vai jogar tudo fora, que você tem na organização, vai ser agilidade, não. Né? Então, assim, aí a questão é, aí você, Felipe, agora você vai trabalhar com Scrum Master, com certeza vai dar algo assim em você, tipo, pô, mas e todo o trabalho que eu fiz não vai servir? Eu vou ter que me adaptar a essa nova forma de trabalho? Então, daqui a pouco vamos falar sobre essa questão, né, da gestão da mudança. Então, o Scrum, ele tem uma abordagem diferente do que o método Kanban ali. Aí, daqui a pouco vamos falar mais sobre esses detalhes. Não, eu acho que é até legal alguns pontos aí que você falou, mas principalmente, né, que não existe um método único, né, o Scrum, uma agilidade, enfim, qualquer coisa, né, mesmo o método tradicional, ele não é aquela bala de prata que vai salvar a tua empresa, e é importante entender ali a cultura, é importante entender ali o ramo da empresa, a maturidade, o momento, enfim, para colocar o melhor método, enfim, e até as melhores pessoas, vamos dizer assim, para poder trabalhar
e entregar o resultado final, que é o que importa. Mas aí pegando o gancho, né? Então vamos começar por esse assunto mesmo, né? Eu escuto muitas pessoas falar assim, né? Método ágil é o Scrum. É isso, eles são sinônimos, né? Assim, isso que eu escuto as pessoas falando. E aqui a gente vai falar um pouquinho do Kanban. Então, eu queria aí que você explicasse para todo mundo a diferença, enfim, aí, o que, que é rapidamente, né, as diferenças, similaridades entre o Scrum e o método Kanban. Legal. O Scrum, realmente, ele foi o primeiro, assim, a difundir, né, no mercado, dentro dessa onda da agilidade, porque se você for ver lá no Manifesto Ágil, tem os signatários ali, as pessoas que assinaram ali, né, o manifesto. E aí tem duas pessoas lá, que é o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland. Eles são os co-criadores do Scrum. Então, assim, além de fazer o manifesto ágil, eles já criaram lá o framework Scrum. Então, ele já pegou essa onda. Então, realmente, Scrum foi o primeiro a ser difundido nessa onda de agilidade, né? Por isso que hoje ainda se fala muito de Scrum, apesar que saiu uma pesquisa da Gartner que o Kanban já conseguiu passar essa questão de adoção. Mas depois podemos falar em outro momento do que está acontecendo isso, tá? Então, assim, o que acontece? Então, assim, muita gente confunde, né? Ah, Scrum, então se eu estou aplicando Scrum, eu estou aplicando agilidade. Eu discordo totalmente, tá? Assim, no começo, né, que no início da carreira, eu fui Scrum Master, né? Então, tenho até certificação de Scrum pelo Scrum.org, do Scrum Alliance. Então, assim, eu estou bem à vontade de falar sobre Scrum, porque eu trabalhei com Scrum há 7 anos, consegui grandes resultados com Scrum, mas também teve desastres com Scrum, tá? Experiência pessoal, tá? Então, falando aqui, pessoal. O que que acontece? Então, como o Scrum ele é um framework, então é muito importante distinguir. Então, o Scrum é um framework. Então, quando a gente está falando de framework, né? Framework, né, se você traduzir a pé da letra ali, é enquadrar um trabalho. Então, ele já vem um esqueleto ali, uma estrutura pronta para você já aplicar dentro da sua organização. Então, quem tira uma certificação, né, tem que entender muito bem o Scrum Guide. Então, o Scrum, ele já prescreve papéis, já escreve que tem um Dev Team, tem que ter um PO, tem que ter um Scrum Master, né, ele já define interações, né, Sprint Planning, uma Daily, Sprint Review, né, uma retrospectiva, um time box. Então, assim, ele é prescritivo, né. Então, quando eu falo assim nas minhas aulas, né, de que o Felipe, você é um consultor Scrum, o que é que você vai fazer numa empresa? Você mal vai querer saber o que está acontecendo atualmente na empresa, assim, na organização. Eu falo, a partir de agora, vamos ter que rodar dessa forma. Então, é algo mais revolucionário. Você chega lá, pá. Porque aí você fala, não, porque aí é agilidade, né? Estamos já começando a colocar interações, vamos começar a fazer pequenas entregas. Mas eu eu discordo que Scrum é ágil, porque o Scrum, né, a agilidade, ele entrega muita colaboração, né, melhoria de processo. E hoje, se você chegar lá e só ficar seguindo o Scrum, muitas vezes você está seguindo exatamente o framework e muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas, né, eu fui muito tempo desenvolvedor. Tem muito desenvolvedor que não gosta de trabalhar com Scrum, tá? Tem PMs, né, Product Manager, também não gosta de trabalhar com Scrum, porque ele é muito rígido ali. Eles têm que trabalhar naquela estrutura. E muitas vezes também está seguindo tudo certinho o Scrum e não está atendendo o resultado de negócio, não está atendendo o resultado do cliente, tá? Então, por isso que quando você vai você vai implementar o Scrum, você tem uma grande chance de ter resistência, como falamos anteriormente, porque você vai mudar tudo que está ali, né? E também, aí eu falo o seguinte para os meus alunos, né? Nem todo lugar o Scrum vai dar certo. Esse também, como falei, né, Felipe, como falamos numa conversa anterior, quando você é bom no martelo, tudo vira prego, né? Então, assim, o Scrum ele vai funcionar em alguns contextos. Eu, por exemplo, eu rodei a Scrum, vou até falar aqui na Petrobras, eu rodei por 5 anos Scrum, deu muito certo, assim, porque era um contexto assim estável, nós tínhamos que migrar, né, uma plataforma de um laboratório,
Então, era um cenário perfeito, assim. Então, assim, o Scrum funcionou perfeitamente. Mas quando eu fui para uma outra empresa, o Scrum foi um desastre, porque, assim, era demanda chegando toda hora, depois colocamos em produção, aí começou a questão ter bugs e, ao mesmo tempo, lidar com o desenvolvimento. Aí quem trabalha com esse Scrum tem um time box, não vou deixar entrar essa nova demanda, porque nós nos planejamos aqui 15 dias. Mas aí o cliente, o PO, reclamando que já tá fora do ar, então aí começa aqueles conflitos, né? Ah, eu deixo mais maleável ou sigo o Scrum? Né? Aí começam os conflitos, né? E eu estou participando agora muito de encontros, né, de agilidade, e muitos Scrum Master vêm e falam assim, pô, Alejandro, eu estou me sentindo mal por rodar o Scrum, mas por quê? Ah, porque eu não estou conseguindo seguir lá o Scrum Guide, tem que seguir lá os 15 dias, eu estou furando meu time box. Falei, não, você não precisa ficar preocupado. Aí é o momento de evoluir o seu processo, né? Nós só temos que evoluir, nós temos que sempre melhorar, né? E eu falo que o processo é um meio, não é o fim. Aí começa a entrar o Kanban, né? Aí quando começa a falar sobre o Kanban, daqui a pouco eu vou descrever, aí as pessoas ficam aliviadas, né? Porque o método Kanban, daqui a pouco eu posso falar, né? Você fica à vontade, Felipe. Ali que entra, né? Vai mostrar que é uma outra forma de trabalho. Você não está preso a um processo rígido. O método Kanban ele vai iluminar aquele processo que está rodando atualmente, e aí, através de princípios e práticas, que daqui a pouco eu vou falar, vamos evoluindo esse processo. Mas é focado no quê? Eu sempre falo de três pilares: resultado de negócio, né? Melhorando a eficiência operacional, né? Também melhorando, né, a eficácia, né? Então, focando no cliente, né? O que o cliente quer. E aí as pessoas felizes, né? Se sintam mais à vontade naquele processo, se sintam engajadas para eles mesmos começarem a melhorar o processo interno ali, né? Então, quando durante meus treinamentos de Kanban, eu vou falando de alguns cases, né? Sai do Scrum, por exemplo, vai aplicando o método Kanban, vai evoluindo e dentro de algum tempo, né, eu mostro, tá vendo o resultado final? É um sistema de trabalho totalmente customizado, saiu do Scrum, né? Aí tem, claro que um resquício da evolução, por isso que nós chamamos de Scrumban, porque começou de Scrum, mas aí começou por exemplo, que tirou o time box e no case ela colocou um SLA, por exemplo. Começamos a criar classe de serviço, né? Então, assim, colocar dentro do quadro raias com política, por exemplo, de urgência, essa demanda é urgente. Claro que tem todo um critério, né? Porque se tudo virar urgente, nada é urgente. Né? Criar uma classe, né, de standard, né, padrão, criar uma classe data fixa, por exemplo, você tem que entregar naquela data, porque você vai tomar uma multa do Bacen, né, quem trabalha ali com financeiro. E aí, no final, você vê que a empresa customizou o processo, entregou o resultado para o cliente, está dando lucro para a empresa e as pessoas estão felizes, né? Então, aí que entra o método Kanban, né? De uma outra abordagem, mas tudo de forma evolucionária, né? Então, agora o Felipe, né? Agora você é um consultor Kanban. Quando você vai chegar na empresa, você não vai chegar lá, para tudo, joga tudo fora e vamos trabalhar dessa forma. O método Kanban vai fazer que você pensar, entender o cenário, entender os papéis que está rolando ali, e através das práticas, né? As 6 práticas do Kanban, aí entra. Então, o método Kanban não é só quadro, né? Então, uma das práticas do método Kanban é a visualização. Começar a entender, né? Fazer o trabalho invisível tornar-se o quê? Um trabalho visível. Aí que entra o quadro, né? Mas aí começa a entrar a resistência, né? Porque por que que eu vou colocar um post-it, né? Então, aí o quadro, né? Qual que é o desafio? Qual que é o propósito do quadro? É engajar emocionalmente, de ter um trabalho em equipe, mostrar, né? Então, no começo, fazer um quadro simples, mas aí, quando você tem essas cadências de daily, é mais para juntar o pessoal e já identificar, olha, Felipe, estou vendo que você está com dificuldade, vou te ajudar lá, porque aí o foco não é um indivíduo, o foco é o sistema de trabalho, porque o foco é a entrega para o cliente, né? Um dos princípios, né, do método Kanban é fazer o quê? Deixa que as pessoas se auto-organizem, né? Então, faça a gestão do trabalho e não a gestão do indivíduo. Então, esse quadro visual, ele vai engajar emocionalmente, você vai começar a olhar ali onde estão os problemas
e fomentar uma discussão sadia, focada no sistema. Aí o método Kanban tem a questão da limitação de WIP, né? Você começar a limitar a quantidade de trabalho em progresso, porque quanto mais trabalho em progresso, mais demorado fica, né? Porque imagine só você estar lidando com várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então o nosso sistema cognitivo ele só fica sobrecarregado. Chega uma hora que vai levar um burnout, porque é tanta coisa para fazer. Então nós falamos, sentimos muito a limitação do trabalho, foque, né? Para de começar e começa a terminar. E aí tem outras práticas, né? As métricas, né? Você começa a ver, né? Como está fluindo as suas demandas, as políticas explícitas, né? E as outras práticas aqui. Então, assim, aí o método Kanban é uma evolutivo, tá? E aos pouquinhos, né, vai fazendo, né, esse sempre trabalho a evoluir. E aí não é de forma radical, né? Porque muitas vezes eu consigo ver que, Felipe, eu vi que essa equipe está bem disposta a trabalhar de uma outra forma. E deixa as outras equipes da forma que está trabalhando, mas aos pouquinhos, trazendo resultado, né? Vendo, olha, o que que o Felipe está fazendo ali? Pode ter certeza que os outros gestores vão ver, Felipe, o que que você está fazendo ali? Né? Então, a gente fala de forma orgânica ali, né? Claro que aí mudar a mentalidade na questão de melhoria contínua, transparência, né? Foco no cliente, né? Resultado de negócio, as pessoas estão felizes, né? Então, o método Kanban é assim, a gente fala você planta ali e aos pouquinhos ele vai se espalhando ali na organização, né? Então, essa é a diferença, né? Então, o Scrum é mais radical, né? Você não quer nem saber que está rodando, já roda ali o framework. E o método Kanban, não, você tem que entender ali, vai colocando as práticas aos pouquinhos ali e vai respeitando ali a cultura ali, né? Porque a mudança, ele é evolutiva, né? Então, se você chegar com radicalismo, a partir de agora vai ser dessa forma, você pode ter certeza ali que você vai ter N detratores ali, N resistentes, que vai fazer de tudo para não dar certo essa forma de mudança. Acho que ficou bem claro aí os exemplos, né, de como se aplica. Mas se você tivesse aí que listar para as pessoas, só para sumarizar, quais são, vamos dizer, os principais bullet points, assim, quais são os principais pontos de como que o Kanban ele pode ajudar uma equipe, um gestor, uma empresa? O que que você colocaria? Tá, então, quando eu dou meu treinamento, né, dentro do muito Kanban, né, hoje é patrocinado, criado pela Kanban University, eu tenho toda uma série de treinamentos ali, né, então os treinamentos vai desde nível time, né, então você poderia, como eu falei, é uma abordagem evolucionária. Se você vê que é uma empresa muito tradicional, né, que não vai aceitar muitas mudanças, você poderia pular no nível time, com a sua equipe. Então, lá no nível equipe, você já conseguiria introduzir algumas práticas do método Kanban, né? Então, é fomentar a importância, né, de um quadro, fomentar ali a importância da limitação de WIP, né, a quantidade de trabalho. Então, no treinamento eu mostro, né, que quando você começa a limitar o WIP, a quantidade de trabalho dentro do delivery, você começa a focar mais da direita para a esquerda, você começa a mais focar na entrega do que ficar pegando mais itens e colocando dentro do seu sistema, né? As métricas também, né? Você já começa a introduzir as métricas, as cadências básicas, né? Que o método Kanban sugere, né? O que é cadência básica no time? Minimamente, você tem que ter um momento de reabastecer o sistema, né? Então, quais são as próximas demandas aqui que eu vou me comprometer e vou implementar, né? Aí sempre respeitando a capacidade do delivery. Outra cadência básica ali, né? É as famosas dailies, né? Então, assim, Alejandro, por que que é daily? Daily é muito chato. Então, aí a questão é assim, quando você está falando da daily, na daily você já está mitigando riscos, né? Então, quem é um gestor tradicional sabe que tem que mitigar riscos. E quando você fala uma boa daily, né, bem focado, você já bate no olho, então a daily já é focado no quadro. Não precisa falar que eu fiz ontem, que eu fiz, que eu vou fazer hoje, o bloqueio, não. O quadro ali, ele já radia a informação. Então, vocês poderiam criar uma cadência, assim, de daily já focado no bloqueio, né? Ou a idade do cartão, né? Você consegue, agora uma ferramenta virtual, você colocar a idade do cartão. Quanto tempo está aquele cartão lá no sistema? Então, você poderia fazer uma dele bem customizada. Nossa, não seria legal, né, Felipe? Você lá chama a equipe, ó, vamos lá rapidinho, vamos olhar o quadro,
que vocês estão precisando aqui, né? Claro que a gente fomentar entre eles conversar, mas lá não parte você também de ter atos de liderança. Olha, pessoal, tô vendo aqui tá bloqueado há 5, 6 dias, não precisa de minha ajuda. Por que não tu fez o deploy, né? Então, assim, fomentar essa discussão. Então, uma dele é isso, né? Você mitigar riscos, né? E aí tem a mais básica ali, né? Que é fazer a retrospectiva, né? Você pode até olhar o próprio quadro ali e fazer uma retro. Tá vendo? Esse cartão aqui demorou 30 dias para entrar em produção, mas por quê? Ah, é porque lá o QA lá pegou muitos erros. Então, por que pegou muitos erros? Será que está faltando uma melhor ali, checklist para os desenvolvedores prestar mais atenção? Ou está faltando um refinamento melhor, negócio não deixou muito explícito ali o que tem que fazer? Aí você começa a falar de quadros na parte da esquerda, né, que a gente chama de upstream, né? É aquele momento, aquele fluxo, né, de você estar criando os requisitos, né, você está mitigando o risco, refinamento. Será que não precisa melhorar essa parte? Tá vendo? Então, no nível time, você já conseguiria colocar algo ali. Você já poderia já vender. Eu, no início de carreira, eu fiz isso, né? Eu fiz um treinamento de Kanban. A organização era puramente Scrum, totalmente Scrum. Mas eu não estava muito satisfeito com o Scrum. Eu fiz o Kanban, fiz na minha equipe. Aos pouquinhos, os gestores começaram a ver transparência, as métricas, começaram a ver resultado. E falou, pô, Alejandro, vamos aplicar o Kanban para toda a organização. Tá vendo? Então, você ganha um capital político ali e aos pouquinhos fomos difundindo o Kanban na organização. Mas tá vendo? Foi muito uma forma bem devagar. A gente fala até que é um Kanban pirata, que muitas vezes você nem precisa falar que é o Kanban. Né? Eu falo muitas vezes com meus alunos de que você não precisa falar, vou aplicar o método Kanban. Não. Vai gerar mais resistência. Vai lá, faz o trabalho, melhora o quadro, limita o WIP, começa a colocar métrica. E aos pouquinhos, nossa, que legal. Então, sem falar de Kanban, né? Então, vai falar, vai colocando. E aí, quando, né, começa aquela complexidade de um time começa a depender do outro time, aí que são as dores do crescimento, né? Porque aí dois times estão fazendo, né, um serviço, né? Houve um time que começa a entender que tem uma relação com o jurídico, aí você começa a ter as dependências, né? Nós falamos aí de nível serviço, né? Aí sim, aí já temos que começar já a falar de um método Kanban já de escalar, porque aí vão ter que falar, vão ter que criar uma política de como fazer a gestão de dependência, como que vão fazer uma cadências para alinhar, né? Por exemplo, Felipe, você vai fazer agora um reabastecimento, eu dependo do seu. Então eu tenho que ficar alinhado com você, né? Porque em algum momento as nossas entregas têm que coincidir, porque para pegar essa parte, né, desenvolvida, eu pego uma equipe lá, desenvolvo e jogo até em produção, né? Aí, né, aí dentro do método Kanban, a comunidade criou um modelo chamado Kanban Maturity Model, KMM. Então, isso, né, então é um roadmap, tem mais de 150 práticas ali, né? Aí também o KMM fala a questão da maturidade organizacional, né, foi um estudo que a comunidade Kanban fez, né? Então, desde o nível 0, nível 1, baixa maturidade, ainda aquela questão de pouca transparência, né, pouca colaboração, e vamos tentando mudar essa maturidade através de práticas, né? E práticas, cultura e outcomes, né? E aí, então, esse KM ele vai ajudando a escalar o Kanban, né? E aí estamos já falando de Kanban organizacional. Então, outro mito fala que o Kanban é meramente um quadro nível time. Não, estamos falando já de escalar o Kanban. E aí que entra o KMM. Então, quem tiver interesse em ver de como escalar o Kanban, aí tem todo um treinamento sobre escalar, né, KMM e tal, mas aí tem todo um caminho dentro da Kanban University, né? Que aí eu, por exemplo, eu sou TKP, KMP, KCP, agora como treinador. Mas existem outros treinamentos agora que surgiram para exatamente ver como que é aplicar o Kanban no nível organizacional. Então, o time é um pequeno pedaço ali, tá? Sim, sim. Não, é bem legal aí todo esse impacto organizacional, né? Não é só uma ferramenta, não é só um quadro, é, é uma mudança de cultura. E aí, como você bem disse, eu acho que o que é legal aí para as pessoas até saberem um pouco mais, pesquisarem, é que não é um método imposto, é um método adaptativo Isso, exato, para exato. geração de resultado, né? É o Isso, controle do fluxo de atividades para gerar resultado no final. E no final das contas,
eu até costumo dizer, né, para os meus alunos, né, é, a alta gestão, a empresa e tal, se vai picar Scrum, se vai usar o Kanban, se o post-it é amarelo, cara, para tanto faz, assim, mas assim, qual que é o impacto que está dando na organização, né? Tá sendo entregue, o cliente está, sei lá, utilizando o produto da melhor maneira, ele está feliz, está gerando resultado. No final das contas, são esses indicadores estratégicos que direcionam, os posicionamentos. O meio do caminho é uma parte operacional que precisa ser colocada, mas no final das contas, se não gerar resultado, não faz muita diferença, vamos dizer assim, né? Exato. Não prender muito a método, mas sim a entregas, né? Até você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Que é começar a terminar, né? Parar de começar e começar a Pode começar terminar. a terminar. Que eu costumo usar muito isso, né? Tem empresa que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? E Exatamente, nem precisa entregar as coisas no final, mas bem legal. É porque quando você O, fala em limitação de WIP, né, um trabalho em progresso, não é só nível time, como você falou. Pode ir lá no nível programa ali, portfólio. Então, quando estou falando de Kanban, você pode falar nível time ali, né, quem trabalha com agilidade, é nível história. Você pode criar um workflow nível épico. E você pode criar ali um nível de portfólio mesmo, né? Quando você fala que começa muito pouco acabativo, você poderia começar a limitar o WIP lá no portfólio ali. Mas aí entra cadências, nível estratégico. Então, o KMM ele vai mostrando, ó, sugestões, cadências nível operacional, cadências nível tático e cadências nível estratégico. Porque aí todo mundo, né, aí tem que ter um fluxo de informação do operacional, indo para o tático, estratégico, para tomar decisão. Então, hoje também, um executivo, um C-level, é a minha opinião, tá? Um C-level que não sabe o que está acontecendo no operacional, eu acho que ele está, assim, fazendo uma estratégia às cegas. Como que um C-level vai fazer uma estratégia se o operacional não tem condições precárias, enfim, não está sabendo quais são os problemas que estão rolando no operacional? Porque o operacional, do ponto de vista do Lean, é o que entrega valor. uhum. É o operacional que entrega valor da empresa. E se um C-level está totalmente desconectado com o operacional, para mim o C-level está nas cegas. Eu não sei como que ele consegue criar uma estratégia se não sabe a realidade, né? Então, o método Kanban ele incentiva esse fluxo de informações, né? Agora, se o C-level quer saber ou não, aí já entra a questão da maturidade, da liderança, enfim. Aí podemos marcar uma outra conversa que é bem interessante. Um outro café aí a respeito. Leandro, Exato, só é. para a gente ir encaminhando para os finalmente aqui, que eu sempre pergunto, né, para todas as pessoas que passam por aqui, que é legal essa história, as pessoas gostaram aí do tema, de você, sei lá, mas assim, o que você recomendaria para as pessoas que gostaram do tema Kanban, querem saber um pouco mais? É um artigo, um livro, um curso, um influencer, sei lá, o que você poderia deixar para as pessoas aqui para caso elas quisessem saber um pouco mais sobre esse tema Kanban? Legal. O método Kanban, eu te indico, né, o livro, chama Kanban, do David Anderson, que é o pioneiro do método Kanban no mundo. Um livro muito bom, eu gosto. Tem uma versão em português, tá? Dentro da Kanban University ali tem livros e books gratuitos. E lá tem o guia oficial do método Kanban. Ele tem é bem interessante, também tem em português. A comunidade do Kanban no Brasil é muito forte, então traduzimos quase todos os materiais para o português. Então é um guia introdutório, tem todos os conceitos do Kanban, né? O método Kanban, princípios, práticas, exemplos. E aí tem meus treinamentos, né? Hoje também oferto treinamentos, né, no mercado brasileiro. Então eu dou o TKP, né, que é o nível time. Eu dou o KSD, né, que você já está pensando já em times lá que já está se conectando para entregar um serviço maior. E eu tenho o KSI, que você já fala do KMM lá, e da questão da resistência, tudo que falamos hoje, como lidar com resistência, né? Tem todos esses três cursos ali, falo de métricas, e eu compartilho toda a minha experiência também com o método Kanban, né? Então, hoje, o método Kanban já estou quase 6 anos, né, lidando com o método Kanban. Eu tenho um case publicado, né, internacionalmente, né, da Boa Vista, foi um case bem legal. E atualmente, como gestor de agilidade, eu estou aplicando o método Kanban. Então, o método Kanban faz parte do meu dia a dia. Então, nos meus treinamentos, eu compartilho minha experiência, o que deu certo, o que deu errado, né? E esse que é bem interessante no meu treinamento, essa troca, né? Então, eu formo turmas pequenas,
E, tipo assim, estão falando, conversando, por exemplo, material. Alejandro, eu não entendi. Mas, Alejandro, isso funciona mesmo? Como, me conte essa experiência sobre essa prática. E aí eu falo, olha, isso aqui deu certo aqui, isso aqui deu errado. Como eu falei, né? Então, assim, é você se adaptar, porque cada empresa é uma realidade, liderança diferente, né? As práticas diferentes. Então, toda empresa é um desafio, né? E dependendo da empresa, a prática você tem que aplicar de uma forma diferente. E isso é o que eu faço nos meus treinamentos, né? Fazer essa troca, né? Né? A teoria, a prática e a experiência. Então, eu também rodo simulações para o aluno também vá lá pegar alguns insights, né? Só que você falou, né? Evolução desse fluxo, né? Fazer cada vez mais visível, né? De ponta a ponta, identificar onde está o problema. Uhum. Não é só identificar o problema, o que que nós vamos fazer para melhorar, para lidar com esse problema. Então, é essa mentalidade que eu sempre fomento no meu trabalho e no meu treinamento. Sim. Alejandro, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por esse bate-papo. Acho que foi bem esclarecedor aqui para todo mundo. E principalmente, né, quem nunca tinha ouvido falar, né, achou que o quadro Kanban era só aquele negócio a fazer, É, fazendo e feito. Na verdade, pode ser muito mais quando a gente fala não só de entregas, mas do impacto da gestão da mudança dentro de uma empresa. Então, muito obrigado aí pelo seu bate-papo, pelo seu tempo. Queria te passar a palavra aí por algumas considerações finais e eventualmente redes sociais ou como é que as pessoas te acham aí para saber um pouco mais sobre treinamento, sobre sua carreira, enfim, caso alguém queira entrar em contato com você. Obrigado novamente. novamente, eu agradecer você, Felipe, pela oportunidade. Foi bem interessante a nossa conversa. Acho que dá para fazer outros, né, outros episódios aqui. Que não falta é temas aqui. Então, quem tiver mais interesse, né, de método Kanban ou quiser me acompanhar, sou super aberto ali no LinkedIn, né, no meu LinkedIn Alejandro Torrejon. Põe na descrição lá no, Felipe, você pode colocar lá Eu no, deixo tudo que lá você, no, além no dos livros, né, que você comentou, as suas isso, redes eu sociais, eu deixo o deixo aqui link. na descrição do vídeo. Então, quem quiser bater um papo, conversar comigo, no LinkedIn, estou conectado, sou super acessível. E aí, normalmente, nos meus posts ali, eu sempre tento fazer uma cadência aí de semanalmente publicar 2 posts, né? Sempre estou falando de agilidade, de Kanban. Então, entre lá no meu post. Semana passada, em sexta-feira, eu coloquei um vídeo bem legal sobre Lean, né? Um vídeo bem de 4 minutinhos, bem interessante, né? Que eu uso para introduzir Lean na melhora contínua numa empresa. Então, fique à vontade, pessoal. Estou sempre aberto e gosto também de ajudar, de ensinar. Também faço mentoria de carreira em agilidade, principalmente quem está em introdução. E eu também como gestor, né? Então, gosto de desenvolver pessoas. Eu sou bem feliz, assim, de ter vários agilistas hoje no mercado, subir na carreira, porque eu dei uma chance, ou dei ali um feedback, eu dei uma mentoria pontual e a pessoa pegou lá para ela mesma e está crescendo no mercado aí, tá bom? Beleza, show de bola. E como você comentou, né? Tema e assunto para cafés é o que não falta. Então, caso as pessoas tenham algum tema específico, gostou aí e quer saber um pouco mais, né, sobre algum tema específico, deixa nos comentários aqui que o Alejandro Exatamente. volta para mais cafés. Eu pago o próximo café também. Alejandro, Fique à obrigado, vontade, pessoal. cara. Valeu Eu mesmo. que Até a agradeço. próxima. Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau, tchau.